Querida família, que a paz seja convosco. Aqui estamos nós para mais uma sexta-feira online, trazendo para vós uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração, uma mensagem de encorajamento, de motivação para as nossas vidas. Estamos começando um novo ano e também uma nova série de mensagens, de estudos bíblicos. Tivemos falando nos últimos meses sobre a necessidade que o Espírito Santo nos encha, nos capacite e que Ele trabalhe nas nossas vidas. Pareceu-nos lógico agora partilharmos algumas mensagens sobre a necessidade que nós temos de ser cada vez mais parecidos com Jesus, imitadores de Jesus. É sobre isso que vamos falar hoje e nas próximas semanas, de sermos cada vez mais parecidos com Ele. Na medida em que o Espírito Santo nos enche, Ele enche-nos também com esse propósito, esse objetivo de moldar as nossas vidas para sermos mais conformes à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o texto que vamos ler nesta noite está em Romanos, no capítulo 8, vamos ler o versículo 28 e 29, dois versículos que todos nós conhecemos, para começarmos a iniciar este tema, imitadores de Jesus. Então, o apóstolo Paulo escreve: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, imitadores de Jesus. Deste texto vamos extrair 4 ideias muito simples, mas também muito importantes para a nossa vida. Que este ano, ou neste ano, tenhamos este objetivo de sermos mais parecidos com Jesus, mais parecidos com o nosso Mestre. A primeira ideia que eu tiro deste texto é que Deus usará todas as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Deus está constantemente a trabalhar. Deus está sentado no trono e está trabalhando para realizar os seus propósitos, os seus alvos, os seus planos. E Ele tem um plano, um propósito, um alvo para a nossa vida. A partir do momento que nós chegamos a Deus, chegamos a Jesus, nos entregamos a Ele, deixamos que Ele seja o Senhor da nossa vida, Ele está trabalhando em nós. E Ele vai usar todas as circunstâncias para trabalhar a nossa vida. Ele usa as circunstâncias boas e aquelas menos boas. Ele até usa, ou usou, e continua a usar este tempo de pandemia para trabalhar na nossa vida. Muitos de nós crescemos muito espiritualmente na confiança em Deus, no descanso em Deus, na percepção das prioridades para a nossa vida e para a nossa caminhada. Deus usa todas as circunstâncias para moldar, para trabalhar na nossa vida. Veja o que é que Paulo está a dizer. Ele diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, Ele está a trabalhar em nós. Não sei aquilo que estás a viver ou aquilo que nós vamos viver durante este ano que agora começa. O que eu sei é que Deus estará sempre presente. E o que eu sei é que Ele estará a trabalhar constantemente nas nossas vidas. E sei que Ele vai trabalhar para o nosso bem. Há coisas que nós não entendemos, que não alcançamos plenamente, que ainda não estamos a ver, a vislumbrar. Há coisas pelas quais nós não gostaríamos de ter passado, não gostaríamos de ter vivido. Mas a verdade é que Deus consegue extrair dessas coisas alguma coisa que produza glória para o seu nome. Ele está a trabalhar, Ele está a trabalhar. Ele quer produzir o bem nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, Deus usará todas as coisas, todas as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Em segundo lugar, a Bíblia está-nos a mostrar que Deus trabalha naqueles que são seus. Deus trabalha naqueles que são seus. Se tu és de Jesus, se tu chegaste a Jesus, se entregaste a Ele, se és uma nova criatura, se nasceste de novo, a Bíblia está-nos a afirmar que Deus trabalha naqueles que são seus. Veja, o texto diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estou certo
Nesta noite, a maior parte daqueles que me estão a ouvir, a escutar, são aqueles que já amam a Deus. Se ainda não deste esse passo, vais a tempo. Hoje é uma boa oportunidade para te chegares a Ele também. E Paulo está a dizer que Ele trabalha naqueles que são seus. Nós já pertencemos a Ele, nós já estamos com Ele, nós já caminhamos com Ele, nós já nos relacionamos com Ele, nós amamos a Deus. Como é que nós descobrimos se alguém ama verdadeiramente o outro? Olha, se vocês quisessem descobrir se eu amo verdadeiramente a minha mulher, podiam-me fazer diferentes questões, colocar-me diferentes perguntas. Quando é que nós nos conhecemos? O que é que eu faço para servi-la? Em que medida é que eu estou disponível a me sacrificar a mim mesmo para mostrar o meu amor por ela? O que é que eu estou pronto ou disponível para fazer para que o meu amor seja visível na sua vida? Eu já estou a imaginar no domingo, quando chegarmos aqui à casa de oração, vocês vão bombardear com perguntas. Fazem muito bem. E na medida que eu responder, ou conforme eu responder, nós vamos perceber a dimensão do amor, do relacionamento que temos com ela. Deus tem mostrado o seu amor por nós de forma absoluta, de forma infinita, de forma total, ao enviar ou dar o seu Filho pelas nossas vidas. Então Deus trabalha naqueles que são seus. Quem é que são seus? Aqueles que o amam e que Ele nos amou. Ele diz aqueles que são chamados por seu decreto, por sua ordem. Deus chamou-nos, nós respondemos a essa chamada e Ele agora está trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações. Então, Deus usará todas as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Em segundo lugar, diz que Deus trabalha naqueles que são seus. A terceira ideia que nós podemos tirar deste bonito texto é que Deus tem um alvo, Deus tem um propósito último. O alvo último de Deus é que todos nós sejamos iguais ao seu amado Filho Jesus Cristo. E este vai ser o assunto das nossas meditações, sermos imitadores de Jesus. Se quiserem uma imagem mais prática, sermos cópias de Jesus, sermos fotocópias de Jesus, sermos uma fotografia de Jesus. É este o alvo último de Deus. Deus deseja trabalhar na nossa vida, desenvolver o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de tal maneira que cada vez mais Jesus seja visível em nós. Que quando as pessoas olham para nós, quando o Pai olha para nós, Ele possa ver a Jesus Cristo na nossa vida. Vejam o que é que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O fim último, o objetivo último de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, é que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Ele, conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Vejam, no que é que nós devemos parecer-nos com o Filho? Em que aspectos é que nós nos devemos parecer com Ele? Quais são as características que Jesus tem que nós devemos ter também? Isso vai ser o que nós vamos meditar ao longo das próximas semanas. Jesus, sei lá, amou incondicionalmente. Se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós também temos que amar de forma incondicional. Quando alguém chega até nós, quando alguém chega até a nossa comunidade, a nossa igreja local, ela deve sentir que nós amamos como Jesus amou. Podemos também perceber que Jesus era gracioso, era bondoso. Quer dizer que quando nós nos comportamos como Jesus, devemos estender graça e bondade para aqueles que nos rodeiam. Jesus era absolutamente santo, não havia falha, não havia erro, não havia pecado na sua vida. Ser a imagem de Jesus Cristo, ser conformes à sua imagem, é também permitir que Deus purifique, santifique, molde, trabalhe na nossa vida. Todos nós sabemos que estamos neste processo de desenvolvimento espiritual. O Espírito Santo que está em nós está a trabalhar. Para quê? Para que Deus cumpra este propósito, este objetivo de sermos iguais ao seu Filho amado. Quais são as características que Jesus tem que nós devemos ter? Pensa nisso, faz aí a tua lista em casa e eu acredito que semana após semana vamos meditar em algum aspecto em que Jesus deseja trabalhar, aperfeiçoar
as nossas vidas. Estar bem aos olhos de Deus é ser parecido com o seu Filho Jesus Cristo. O alvo de Deus, o propósito de Deus é nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus, mais imitadores de Jesus, mais cópias de Jesus Cristo. Vejam o que é que ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para que aqueles que amam a Deus se tornem parecidos com o seu Filho. Então, em todas as circunstâncias que nós estamos a viver, pelas quais nós estamos a passar, Deus está a trabalhar para tentar moldar a nossa vida, para aperfeiçoar a nossa vida, para nós sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Quando estás aí no trânsito lisboeta, e estás parado e alguém faz uma manobra que não deve, Deus vai usar essas coisas para moldar o nosso caráter. Olha, sei lá, para sermos pacientes como Jesus, para sermos amorosos como Jesus, para abençoarmos e honrarmos e respeitarmos aqueles que estão à nossa volta como Jesus faz. Deus está a agir em todas as circunstâncias para nós sermos cada vez mais parecidos com Ele. Tudo o que Deus faz em nós tem como objetivo tornar-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Tudo o que Deus está a fazer na tua vida, na nossa vida, na comunidade, na igreja, é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. A pergunta é: será que esse também é o nosso alvo? Será que esse também é o nosso objetivo? Estou a lançar-te um desafio a ti e um desafio a mim, que neste ano eu possa permitir, eu possa deixar que Deus trabalhe cada vez mais na minha vida, para que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. Quando vou ao restaurante, quando vou à padaria, quando estou com a minha mulher, com os meus filhos, com os amigos, com os vizinhos, quando alguma circunstância negativa chega à minha vida, quando alguém me maltrata ou me ofende, será que eu estou a ser cada vez mais parecido com Jesus? Esse é o objetivo dele. Será que é também o nosso? Olha, este era um bom propósito de novo ano. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É quanto mais formos parecidos com Ele, mais atrairemos as pessoas à nossa comunhão e a estar na presença dEle. Isto leva-me a uma última ideia. Irmãos, sabem que estas nossas meditações à sexta-feira são dinâmicas e curtas. Diz uma última ideia: é que o alvo eterno de Deus é que através da obra de Jesus Ele seja o primeiro de muitos. Ele seja o primeiro de muitos. No quê? Vejam, Ele foi o primeiro a vencer a morte, a ressuscitar dentre os mortos. Ele foi o primeiro a vencer a oposição da morte. Diz que Ele é o primogênito, o primeiro. E nós seguimos o seu caminho, de sermos semelhantes a Ele. Ele é o Filho único, o Filho unigênito de Deus. Mas Deus deseja aumentar a sua família. E Ele é o primeiro de muitos que, ao confiarem nele, ao se identificarem com Ele, ao nascerem de novo, podem também tornarem-se filhos de Deus. Ele é o primeiro de muitos. Veja o que é que o texto diz: a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. A família de Deus pode ser grande o suficiente. Deus é um Pai suficiente para milhões, para milhares de milhões de filhos. A sua casa está aberta a todos. Na sua casa há morada e lugar para todos. E isso leva-me a um último texto bíblico para ler para vós e para concluirmos esta nossa pequena meditação. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Vejam o que é que Paulo está a dizer, completando ou complementando aquele versículo que lemos no princípio. Diz: até que todos quem? Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que já são filhos de Deus. Para esses que já chegaram a Ele, Deus quer que nós cheguemos à unidade da fé, quer que caminhemos juntos, quer que tenhamos os mesmos objetivos, a mesma confiança, o mesmo propósito, quer que conheçamos o Filho de Deus, que a nossa fé nos leve a conhecer cada vez mais a Deus, que a nossa paixão pelas Escrituras, pela Sua Palavra, nos leve a conhecer quem Deus é, quem Jesus é, e que na medida que isso aconteça,
nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? O varão perfeito, o único perfeito, é Cristo, é Jesus. Temos consciência disso. Ele foi o único que não falhou, que não errou. Por isso é que Ele é o nosso modelo. Por isso é que nós queremos imitá-lo a Ele. Por isso é que desejamos ser cópias dEle. Por isso é que queremos cada vez estar mais perto dEle. E Paulo diz: o objetivo de Deus, o plano de Deus, é que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus está a trabalhar em nós, em ti, em mim, para que cada vez sejamos mais parecidos com Ele. Talvez estejas a pensar: ainda estou muito longe desse objetivo. Olha, junta-te ao clube. Eu sinto exatamente a mesma coisa. E quando leio os Evangelhos, quando olho para Jesus, cada vez tenho maior consciência das minhas fragilidades, do tanto que Deus ainda tem que aperfeiçoar e trabalhar e mudar. E quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nos confronta com o nosso pecado, com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas debilidades, compreendemos que ainda há muito para Deus fazer, mas o propósito, o plano, o desejo de Deus é que nós cheguemos a essa unidade, a esse conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa que podemos encontrar em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, neste ano que está diante de nós, estas semanas que temos pela frente, estes 12 meses, estes 365 dias, que em cada dia Ele possa trabalhar na nossa vida, que nós possamos tomar esta resolução, esta determinação de dizer: Senhor, Tu tens liberdade para trabalhar em mim, tens liberdade para me aperfeiçoar, tens liberdade para me moldar. Eu desejo ser imitador Teu, eu desejo ser uma cópia Tua, eu desejo ser semelhante a Ti, eu desejo que as pessoas, quando olham para mim, que Te vejam cada vez mais a Ti e menos a mim. Esse é o objetivo, que Ele cresça e que nós diminuamos. Deus está a trabalhar. Lembrem-se, Deus usará todas as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Ele está a trabalhar. Ele vai usar as circunstâncias que estás a viver. Deus trabalha naqueles que são seus. Se tu és dele, Ele está a trabalhar. Lembra-te, o alvo último de Deus é que todos nós sejamos iguais ao seu Filho amado. Esse é o alvo de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ainda não chegamos lá, mas Ele está a trabalhar. Eu sei, só quando estivermos lá na eternidade é que vamos alcançar parte desse objetivo, porque em algumas coisas nunca seremos semelhantes a Jesus. Ele é eterno, Ele é divino, Ele não tem começo, não tem fim, claro, mas em muitas outras coisas nós vamos alcançar essa estatura, porque Deus vai nos transformar, dar uma nova mente, um novo coração, uma nova atitude. Esse é o alvo último de Deus. E lembrem-se, o alvo eterno de Deus é que através da obra de Jesus, da obra da salvação de Jesus, Ele seja o primeiro de muitos. Ele seja o primeiro de muitos. E eu estou grato a Deus, porque sou filho de Deus, sou irmão de Jesus, e porque sou filho de Deus, irmão de Jesus, e tu também és, agora nós também somos irmãos, e podemos partilhar desta irmandade, e podemos cuidar e trabalhar uns com os outros, para que a cada dia sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos orar juntos, e vamos pedir ao Senhor que durante este ano Ele continue a trabalhar em nós, Ele continue a moldar a nossa vida, e que quando chegarmos ao fim deste ano sejamos mais parecidos com Ele. Senhor, te agradecemos por este tempo de partilha da Tua Palavra. Te agradecemos por cada irmão e cada irmã que nos tem acompanhado nesta sexta-feira online, por todos aqueles que vão ouvir esta mensagem nos sítios mais variados do mundo. Nós oramos que durante este novo ano nos dês este desejo, esta paixão de Te conhecer e de sermos Teus imitadores, de sermos cada vez mais parecidos contigo. Vem moldar o nosso coração, vem moldar a nossa vida, vem aperfeiçoar-nos, Senhor, que ao entrarmos na Tua casa, na Tua presença, ao olhar para os nossos irmãos, que cada um de nós possa ver Cristo a ser moldado, a ser aperfeiçoado. Esse é o desejo do nosso coração durante este novo ano, sermos mais parecidos contigo, estarmos cada vez mais perto de Ti, e que Tu nos possas moldar. Abençoa cada família, cada lar que agora nos acompanha nesta noite, no meio das adversidades e das lutas, que possamos ver a Tua boa mão a trabalhar em nós. Abençoa a cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos,
Tem sido muito bom estar convosco nesta sexta-feira online e quero lembrar-vos que domingo estaremos juntos aqui na nossa casa em Algés para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus no nosso culto de Santa Ceia. Não deixe de vir, vem, vamos estar juntos, todas as condições de segurança estarão reunidas para um tempo de louvor, de adoração a Deus. Se não puderes, com certeza, vamos estar também online. Vamos estar presencialmente e online, transmitindo a mensagem, um tempo de louvor e celebração a Deus. E é verdade, neste momento não podemos estar abraçados, não podemos estar perto, mas podemos continuar juntos servindo ao Senhor. Deixo-vos um abraço, que Deus vos abençoe e que a paz de Deus seja com todos vós.